Querido e amado Deus, poderoso Pai, nesse momento, Senhor, dessa tarde que Tu preparaste somente para nós, eu quero te agradecer, Deus, e te louvar pela Tua presença. Que a Tua santa e poderosa palavra venha ser ministrada aos nossos corações nesse momento, trazendo vida, esperança, salvação. Deus, alcança, Senhor, os diversos corações neste momento, Pai, que estão feridos e que precisam de cura. Faz, Deus, a Tua obra no nosso meio e fica à vontade, ó Senhor, para ministrar sobre nós. Que o Teu Espírito Santo seja soberano agora, em cada vida, em cada lar, em todo local onde a Tua palavra chegar. E que venhamos, ó meu Senhor, ser mais do que abençoados em Cristo Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo estejam agora alcançando aí a sua vida, a sua família, a sua casa, e tudo aquilo que você fizer, que o poder transformador de Deus comece a operar agora e que você possa sentir a presença do Espírito Santo, que é real, que é grande, que é maravilhosa, para acalmar teu coração, para curar a tua alma, para trazer um alívio para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que já chegou, você que está chegando agora, meu muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É bom demais ter você aqui para partilhar comigo desse momento de palavra. Amém? Já chegou aí a Ana, tá? Deus te abençoe. Já chegou aí mais um povo aí, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos à palavra de Deus nessa tarde. Livro de Lucas, capítulo de número 17, versículos 3 e 4, vão dizer assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Tema da nossa mensagem dessa tarde: o perdão é um mandamento, não uma opção. O perdão é um mandamento, não uma opção. Na sociedade judaica do primeiro século, o perdão era praticado de forma limitada. Havia restrição. Os mestres da lei ensinavam que perdoar até 3 vezes era suficiente. A paciência tinha um limite e a justiça era estritamente retributiva. O ensino de Jesus ao falar de um perdão ilimitado e insistente chocava seus ouvintes. Todo mundo acostumado, né? Aquele sistema de autoridade, aquele sistema da época da lei, é olho por olho, é dente por dente, aquele, não, errou, não tem perdão, não, tem que pagar pelo que fez, não, a justiça tem que ser feita. Todo mundo muito acostumado com essa época da lei. E aí então chega Jesus para revolucionar isso. E o que acontece? Toda uma sociedade fica totalmente chocada com esse ensinamento. E aí imagina a cabeça das pessoas, principalmente daqueles que eram guardiões da lei, quem ele pensa que é? Quem ele acha que está representando? Que doutrina é essa de que tem que perdoar infinitamente? Tem que ficar liberando perdão? Não, isso aí é coisa
de pessoas que não conhecem a lei do nosso Deus. Ah, não, isso aí é coisa de alguém que está inventando uma nova doutrina, uma nova moda, né? Como dizem por aí, uma nova onda. Mas Jesus estava querendo ensinar a eles algo muito maior do que aquilo que eles haviam aprendido. Estava ensinando a eles o que é amor, o que é misericórdia e, a fim de todas as coisas, o que é realmente o perdão. Agora, que houve manifestações de todos os tipos, isso é claro. E acredite você que se Jesus estivesse hoje pregando o amor, estivesse pregando o perdão, mesmo assim ele seria o quê? Combatido por muitos. Ele seria enfrentado por muitos. Quantas pessoas não se levantariam? Ei, nós não precisamos de amor. Ei, nós não precisamos dessa coisa mole de perdoar infinitamente. Ei, nós estamos acostumados com o nosso sistema aqui. Aqui bateu, levou. Aqui fez, vai ser levado novamente para a gente revidar. Não tem essa conversa. Imagina isso dos dias de hoje. Mas nós que conhecemos tanto a lei quanto conhecemos a graça, podemos sim ter a certeza. Jesus não estava, não, se você quiser, você perdoa, não. E ele também não estava inventando uma nova doutrina, ele estava determinando. Vem, se arrepende, pede perdão, perdoa-lhe. E se vier outras vezes durante o dia, perdoa-lhe. Imagina a cabeça daquelas pessoas que têm um coração duro, daquelas pessoas que não conseguem liberar perdão de maneira nenhuma, daquelas pessoas que estão acostumadas a uma vida de ódio, uma vida de rancor. Perdoar? Não, eu não perdoo e eu acho que isso aí está errado. A gente vê na mídia o tempo inteiro, A, B, C, D, todo mundo querendo impor as suas condições, todo mundo querendo ser juiz, todo mundo querendo legislar sobre doutrinas que às vezes nem eles mesmos conhecem. Está cheio de gente assim, cheio de gente de ódio, cheio de gente com rancor no seu coração. Mas eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, temos o que mais do que obrigação de pregar a verdade, de ensinar a verdade e de viver a verdade. Nós aprendemos a perdoar, nós vamos perdoar. Nós aprendemos que temos que liberar perdão insistentemente e ilimitadamente. Nós aprendemos isso e nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Ah, mas aí o mundo cheio de ódio não vai aceitar? Não é problema nosso. O que importa é que nós venhamos a cumprir a determinação de Jesus e fazer conforme Ele ordenou. Perdoa. Perdoa. Vitória Ellen, Deus abençoe, seja bem-vinda. Danimiste 1, prazer. Pastor Nelson Marcos, Deus abençoe, seja bem-vinda. Na cultura greco-romana, o orgulho e a honra pessoal determinavam as ações. Pedir perdão era sinal de fraqueza e perdoar muitas vezes era inconcebível. Por isso, quando Jesus ensina que devemos perdoar 7 vezes no mesmo dia, ele está rompendo com um sistema de vingança e propondo um estilo de vida completamente novo. Que estilo de vida é esse, pastor? É o reino de Deus. O reino de Deus chegando,
o reino de Deus sendo pregado, o reino de Deus sendo vivido, o reino de Deus sendo implantado. Ah, mas o mundo não quer, o mundo não aceita, ah, o mundo despreza. E daí? Nós não somos do mundo, nós estamos de passagem. Então, se eu não sou do mundo, por que eu tenho que pregar o perdão? Porque assim como Ele nos perdoou na cruz do Calvário, nós também devemos perdoar. Assim como Ele determinou na palavra dele, em Lucas 17, versículos 3 e 4, nós devemos apenas cumprir. E ordem não se questiona, ordem se cumpre, principalmente quando ela vem de uma autoridade divina. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então não tem essa de, eu vou ver, talvez eu faça, não sei se eu vou conseguir. Ele está dizendo, perdoa, apenas perdoa. Hoje, embora falemos muito sobre perdão, muitos ainda vivem com o coração endurecido, tratando o perdão como uma escolha pessoal. E não é. O perdão não é uma escolha pessoal, é uma ordem. Mas a Bíblia é clara. Perdoar é uma ordem divina, não uma opção emocional. Então, desculpa se eu estou aqui frustrando o seu pensamento, se eu estou aqui, infelizmente, contrariando o seu motivo, a sua regra, o seu estilo de vida, pois, infelizmente, eu tenho que pregar a verdade. E a verdade é essa, ele está dizendo, perdoa. Isso aí não é uma coisa emocional, não é algo que você, não vou tomar como estilo de vida, não. É uma ordem. Perdoa. Perdoar é uma ordem direta de Jesus. Jesus não sugere que perdoemos, ele ordena, ele dá ordem. Perdoa-lhe não é uma escolha, mas uma exigência do discipulado. Ei, tem crente me ouvindo aí? Tem crente me ouvindo? Presta atenção. Os descrentes, eles vivem como eles querem. Eles não têm regra de fé. Eles fazem o que bem entende, aonde bem entende. Eles estão por aí fazendo o que bem querem fazer. Nós, cristãos, não. Jesus está dizendo que é uma ordem. Você não tem escolha, nós não temos escolha. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se nós um dia aceitamos a Cristo, se nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, a gente precisa entender uma coisa. Isso, o que a Bíblia ensina, é um discipulado. Mas por que, pastor? Porque nós, querendo ou não, somos discípulos de Jesus a partir do momento que entregamos nossas vidas a Ele. Somos discípulos, representantes do Evangelho nessa terra, representando a glória, a majestade, a presença de Deus. Nós aqui representamos algo muito grande, muito valioso. E se nós representamos, nós estamos inseridos nesse contexto de discipulado. E o discipulado diz, por mais que eu não queira, eu decido perdoar. Por mais que eu tenha sido magoado, eu decido perdoar. Por mais que a ofensa tenha sido grande, eu decido perdoar e eu vou liberar perdão. Mas, pastor, e se a circunstância for uma traição dentro do casamento? Jesus está dizendo,
perdoa. Mas perdoa. Não, mas aí eu vou ter que conviver com a pessoa. Isso já é uma outra história. Perdoar não significa conviver. Perdoar não significa continuar se machucando. Perdoar não significa continuar na submissão de outra pessoa. Mas perdoar, eu tenho que perdoar. Plot Filmes. Deus abençoe. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Então eu sou discípulo. Ei, eu sou discípulo. Você é discípulo. Então você tem que perdoar as ofensas que fizeram contra você. Não, mas eu sou de carne e osso, eu também sou gente. Não, eu também tenho sentimentos, eu não vou perdoar nada. Mas você é discípulo. Você tem que perdoar. Mas por quê? Porque quem te discipula através da palavra de Deus, quem você representa através da palavra de Deus, deu uma ordem. E se você não cumpri-la, você não é discípulo. Ignorar esse mandamento é o mesmo que negar a autoridade de Cristo sobre nossa vida. E como tem crente ou denominado crente por aí que está passando por cima da ordem, está desobedecendo, não está cumprindo o que a palavra diz. E aí, como é que a gente faz? E agora, como é que você vai viver? Que tipo de imagem você tem passado para as outras pessoas? A imagem de Cristo ou a imagem do mundo? A imagem das pessoas com o coração duro? A imagem de quem diz que, não, você tem que pagar na mesma moeda? Quem você está representando? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? O que elas veem? É isso. Você pode não sentir vontade de perdoar. Você pode não sentir vontade de perdoar. Mas deve decidir obedecer a quem? A palavra, a Cristo. O perdão começa com submissão à palavra de Deus, não com sentimentos. É duro. É duro. Às vezes é complexo demais. Às vezes é quase que insuportável você ter que liberar perdão para uma pessoa que te magoou, que te feriu. Mas não se trata de sentimento. Se trata o quê? De uma ordem divina. Se trata o quê? De fé. Se trata o quê? De submissão à vontade de Deus. Eu não quero, mas eu faço porque Ele ordenou. É difícil de fazer, mas eu vou fazer, porque o nome dele é que está em jogo através da minha vida. Não, eu jamais faria isso, mas eu vou fazer, porque quando as pessoas olham para mim, elas veem um bom testemunho. Então eu decido perdoar quem quer que seja por qualquer ofensa que tenha cometido contra a minha vida. Além do mais, quando eu perdoo, para quem não assistiu ao outro vídeo, quando eu perdoo, automaticamente eu me liberto de uma prisão emocional sem grades, na qual só eu tenho a chave. E eu decido o quê? Ser livre. O perdão é contínuo. 7 vezes no mesmo dia. 7 vezes no mesmo dia. Jesus não coloca limite na quantidade de perdões. Reparou na palavra? Não, é 7. Não, irmão. É ilimitado. Não tem quantidade, não tem uma numeração exata, não é um resultado absoluto, não. É infinito.
Não tem como se fazer um cálculo. Vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando. Isso indica que o perdão deve ser renovado sempre que necessário. Se ele tem que ser renovado sempre que necessário, aí eu te pergunto, você já liberou perdão para uma pessoa hoje que te ofendeu? Já? Já perdoou uma pessoa que te magoou hoje? Já perdoou quem te traiu hoje? Não? A hora é agora. Não, eu não perdoo meu pai, porque o meu pai, ele me chateou. Não, porque o meu pai, ele me magoou. Perdoa. Não, eu não perdoo a minha mãe, porque o que ela fez comigo. Perdoa, perdoa. Tem que perdoar, tem que perdoar. Principalmente essa geração nova que está aí, que não sabe nada do que é submissão, do que é obediência, do que é lei de Deus, principalmente, tá? Tem que saber o que é autoridade, o que é reverência, e tem que saber que o perdão está condicionado a isso. Presta atenção, filho e filha de Deus, você que chegou no Evangelho há pouco tempo, você que se converteu há pouco tempo, tem que perdoar, mesmo não querendo. 7 vezes representa plenitude e constância, não contagem. Plenitude e constância. Vamos perdoando. Vamos perdoando. Hoje foi quantas vezes? Foi 7. Amanhã vai ser quantas vezes? 14. Aí depois, 21. E depois, 28. E por aí vai. Dia após dia, perdoando, cumprindo a palavra, obedecendo ao Senhor e caminhando sempre de acordo com a ordenança que vem do céu. O perdão não é um evento, é um hábito. Não é um evento, é um hábito. Um coração perdoador precisa ser treinado pela graça todos os dias. Existe a graça de Deus na tua vida? Sim, pastor, existe. Poxa, eu salto, eu rodopio, eu pulo cambalhota no poder, eu falo em outras línguas. Ah, pastor, sim, tem a graça de Deus sobre a minha vida. Não, eu dizimo, eu oferto. Ah, não, a graça de Deus está na minha vida. Eu não falto a um culto, eu estou presente em todos os eventos da igreja. Não, a graça de Deus está na minha vida. Eu ajudo meus vizinhos, eu dou esmola nas ruas, eu faço evangelismo, eu faço missões. Não, a graça de Deus está na minha vida. Mas você tem perdoado a quem te ofende? Anula tudo que você fez. Anula tudo. Você está apenas fazendo uma prática ritual. Você está fazendo apenas aquilo que um dia foi o que é ensinado para a tua vida. Mas com relação ao perdão, você está longe de cumprir a ordenança do Pai. Longe de saber qual é a vontade de Deus. Porque você aprendeu muito sobre prática religiosa, você aprendeu muito sobre religião, mas pouquíssimo sobre misericórdia, pouquíssimo sobre amor, menos ainda sobre perdão. Você precisa aprender mais sobre isso e preciso que praticar isso, submisso que a palavra de Deus, e sempre tornando isso o quê? Um ato, um evento, um hábito diário. Todo dia perdoando, todo dia perdoando, todo dia perdoando. Mesmo que você não queira, libera perdão. O perdão é parte da justiça de Deus, não da nossa vontade. É parte da justiça de Deus, não da nossa vontade.
Deus é justo, mas também misericordioso, né? Todo mundo fala assim, não, Deus é justiça, mas Deus também é misericórdia. Aí o pessoal fala assim, não, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Como assim, pastor? Com a mesma justiça que nós julgamos os outros, Deus também vai nos julgar. Com a mesma misericórdia que nós tratamos os outros, Deus também vai tratar conosco. Não tem, não, é meio termo, não, eu escolho uma parte, eu escolho outra. Não. Entenda, Deus é justo, mas também misericordioso. Deus é justo, mas é misericordioso. Se Ele pratica misericórdia conosco, isso já começou na cruz do Calvário, quem dirá então eu e você que recebemos essa misericórdia, o que a gente vai fazer? Eu não vou passar adiante? Eu não vou liberar perdão para outras pessoas? Então eu estou sendo só justiça e não misericórdia? Eu tenho que ter um equilíbrio na balança da vida. Eu não posso ser apenas um ou apenas outro. Eu tenho que aprender com a palavra de Deus. Oi, Nivaldo, Deus te abençoe. Pretendo sim, Nivaldo. Pretendo fazer live amanhã, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Obrigado por estar com a gente aqui. Deus te abençoe. Deus nos chama para equilibrar verdade e graça, justiça e misericórdia, verdade e graça. Repreender o irmão faz parte do processo, mas a meta final é restaurar e não punir. É restaurar e não punir. Não é verdade? A gente, quando olha, por exemplo, nos tribunais, aí a gente vê ali que, na maioria dos casos, a maioria esmagadora, você olha e você vê ali juízes para julgarem as causas das pessoas. E por mais que se tenha um arrependimento genuíno do ato que cometeu, por mais que a pessoa tenha mudado, por mais que a pessoa decida tomar um outro rumo na rua, na vida, por mais que ela decida ser diferente, você olha e observa que na maioria das vezes os juízes eles vão com mão de ferro condenar. E aí usam a lei para poder trazer sobre a vida daquela pessoa um peso. E aí aquela pessoa é condenada, independente se houve mudança, se houve arrependimento, se houve transformação. Eles não querem saber, são imparciais. Mas aí a gente olha para Deus, e aí quando a gente vê Deus, Ele repreende, nós devemos sim repreender, e isso faz parte do processo, porque para haver mudança, tem que haver repreensão, tem que haver o quê? O apontamento do erro. Sim, mas a meta final não é punir, é restaurar. No final, a questão é, houve mudança? Sim, tenha a oportunidade de seguir em frente. Tenha a oportunidade de viver transformado. Tenha a oportunidade de ser completamente restaurado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Decida seguir o rumo, o caminho que o Espírito Santo vem traçando para a tua vida. Então vá em paz, não peques mais. Mas se o Senhor não te condena, quem sou eu para te condenar? Quem sou eu? Homem, falho, pecador, que erra o tempo inteiro. É assim que nós devemos fazer. Se Deus não condena, por que nós devemos ser juízes? Porque nós queremos nos colocar no lugar de Deus para poder punir, ao invés de trazer o quê?
uma transformação, uma mudança, uma restauração. O arrependimento do outro abre a porta, mas quem decide abrir é você. O arrependimento abre a porta, mas se eu decido abrir a porta com o perdão, eu faço isso. A porta o quê? Do amor, da graça. A porta o quê? Da generosidade. A porta o quê? Vou te dar uma nova oportunidade. Vou deixar você mudar, vou deixar você se transformar. Vou deixar você, a partir de agora, receber uma nova chance. É nós que abrimos a porta. A justiça divina busca reconciliação, não revanche. Ela busca reconciliação, não revanche. Se o arrependido volta, o coração de Deus se move. E por que o nosso não vai se mover também? Deus me perdoou todos os meus pecados. Ele fez o sacrifício na cruz que nenhum homem ou mulher faria por mim. Então, se ele não quer revanche, se ele decide, me perdoar, por que eu não vou perdoar o próximo? Aprende isso. Quem não perdoa, endurece o próprio coração. Quem não perdoa, endurece o próprio coração. A recusa em perdoar alimenta o que? O orgulho, o ressentimento e a cegueira espiritual. Aldimas, Deus abençoe. Bem-vindo ou bem-vinda. Então, se a recusa em perdoar alimenta o orgulho, o ressentimento e a cegueira espiritual, a gente consegue entender por que esse mundo está cego, por que esse mundo está cheio aí de ressentimento, por que esse mundo está cheio de orgulho, não quer perdoar, não quer liberar perdão de jeito nenhum, não quer jamais sair dessa prisão que eles se colocam. Mas você que está me ouvindo, seja livre, perdoando. Decida ser livre, liberando o perdão, por maior que tenha sido a ofensa. Sei que você não está gostando, mas é palavra de Deus para a tua vida. Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4, para a tua vida. Não vou cumprir, pastor. É você e Deus. Não, eu não tenho esse poder. É você e Deus. Ah, não, mas aí, será que as pessoas... É você e Deus. É você e Deus. Quem decide liberar o perdão é você. Um coração que escolhe guardar mágoas se torna solo seco para a palavra de Deus. Se torna solo seco para a palavra de Deus. Vai guardar mágoa? Vai guardar ressentimento? Vai ficar aí com o coração endurecido? E aí, como é que fica? Então você não vai receber verdadeiramente a palavra de Deus. Nunca! Enquanto você estiver guardando mágoa no teu coração, você não vai jamais receber a verdadeira palavra de Deus. Como assim? Mas eu escuto as pessoas pregando. Escutar é uma coisa, recebê-la em tua vida é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Muitos são ouvintes, mas poucos os que guardam. Muitos são aqueles que escutam, que ouvem, mas que verdadeiramente recebem. E a mágoa tem esse poder de causar o quê? Aquele ressentimento no coração, impedindo que a palavra de Deus ela entre e frutifique. O perdão é como água. Amolece, restaura e permite o crescimento. Se a sua vida está seca,
Se a vida das pessoas que não te perdoam estão secas, infelizmente, falta o quê? Perdão. Falta essa questão maravilhosa de decidir, não sentimento, decisão. Decido perdoar, vou perdoar. Pronto, acabou. Perdoei, e agora? Agora você vai viver livre, vai viver a sua vida, vai receber a palavra, vai deixar ela molhar seu coração, vai deixar ela dar o crescimento de paz, da presença, da graça de Deus na tua vida. Vai ser livre. E aí, meu irmão e minha irmã, eu chego a uma conclusão sobre tudo isso. O perdão não é fácil, mas é santo. O perdão não é fácil, mas é santo. Perdoar nunca foi uma tarefa fácil. Jesus sabia disso quando nos ordenou fazê-lo. Ele mesmo perdoou na cruz sem que os ofensores pedissem. Você reparou isso? Essa passagem na Bíblia. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não haviam pedido perdão, pelo contrário, os corações estavam secos, endurecidos, eles estavam cheios de ressentimento, de inveja. Não, crucifica-o! Não, crucifica-o! Não pediram perdão. Mas Jesus liberou perdão, mesmo sem pedir. Às vezes, você pode estar esperando há muito tempo uma pessoa que te magoou para vir te pedir perdão. E isso não acontece. Quem sabe não seja a hora de você dar o primeiro passo. Mas foi ela que me magoou. Mas quem sabe se você se achegar, se você mostrar mudança, se você, não, se eu te ofendi, se eu fui a causa, se eu fui o motivo, se eu provoquei, então você me perdoe. E quem sabe não haja uma mudança. Ou quem sabe você provocou algo há muito tempo atrás, e a pessoa vive até os dias de hoje pensando sobre isso, e isso vem causando em você algum desconforto, isso vem trazendo tristeza para a tua vida. E basta apenas você chegar e perdoa, para quebrar esse elo, para quebrar essa coisa de vingança, quebrar essa coisa de ressentimento, de mágoa, tirar isso da sua vida. Oi, Sebastião, Deus te abençoe. Amém. A gente vai estar orando no final aqui, tá bom? Fica com a gente aí. Jesus, o perdão que Deus espera de nós não depende do merecimento do outro, mas da obediência do nosso coração à palavra de Deus. Não depende. Se dependesse da outra pessoa, se dependesse dela merecer, se dependesse dela realmente tá em consonância de não, eu posso sim, não, eu tenho esse direito, mas não se trata disso. Se trata o quê? Se trata de obediência à palavra de Deus no nosso coração. Quem obedece mesmo sem vontade manifesta fé. Tem fé para perdoar? E quem perdoa mesmo ferido manifesta Cristo. E aí? Tem coragem de manifestar Cristo nas suas feridas que foram provocadas por alguém que um dia te magoou? Tem coragem? Hoje o Espírito Santo pergunta para você: você está tratando o perdão como opção ou como mandamento? Há alguém que você precisa perdoar, mas está adiando? Você está esperando sentir paz antes de liberar perdão? A obediência ao mandamento do perdão abre a porta da paz que você tanto espera. Quem perdoa se liberta. Quem obedece se transforma. Vai ficar esperando até quando, meu irmão e minha irmã? O perdão é um mandamento, não uma opção.
Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, para a nossa meditação nessa tarde maravilhosa. Decide perdoar, vai. Decide abrir teu coração. Decide obedecer a palavra de Deus. Vai lá. Quanto tempo você está aí sofrendo com isso? Há quanto tempo a tua consciência está pesada? Ou há quanto tempo aí você vem aí nessa prisão de angústia aí porque não perdoou a ofensa? Perdoar é de graça, não custa nada. E perdoar vai te libertar, vai libertar seus sentimentos. Perdoar vai fazer você cumprir a palavra de Deus, vai fazer o que? Com que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Olha quanta coisa está em jogo, olha quanta coisa você está perdendo, está deixando de receber muito mais do Senhor por causa de uma decisão, de um ato que você pode fazer agora mesmo. Decida perdoar. Eu quero orar nesse momento com você e por você. Apresenta diante de Deus sua súplica, sua vontade, seu desejo, seu problema. Apresenta diante de Deus agora. Tenha fé. Deus está te ouvindo e Ele virá em seu favor. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, obrigado pela Tua palavra em Lucas 17, versículos 3 e 4, que mais uma vez, Senhor, nos ensina que perdoar não é apenas uma opção, não é um sentimento, é um mandamento e uma decisão. Queremos, Deus, receber mais da Tua graça, queremos receber mais da Tua unção, queremos ter mais comunhão contigo, queremos, Deus, mostrar nessa terra que somos representantes da Tua palavra, do Teu Evangelho. E quando, Senhor, as pessoas olharem para nós, ó Deus, que elas vejam, Pai, um bom testemunho. Não queremos, Senhor, viver aprisionados, mas queremos ser libertos e sabemos, ó Deus, que isso só pode ser feito através deste ato de perdoar. Nos ajuda nesse momento, porque não é fácil. Mas nós sabemos que com a Tua presença é possível, Senhor, e nós decidimos a partir desse momento liberar perdão. Deus, queremos apresentar também diante de Ti, Senhor, nossas famílias, nossos lares, as pessoas, Senhor, que nós tanto amamos, e pedir ao Senhor que venha sobre cada um deles agora, que trabalhe, Senhor, na área espiritual, emocional, que trabalhe na área financeira, que trabalhe, Senhor, na saúde, que trabalhe em todas as áreas. Olha, Senhor, para aqueles que estão nesse momento sofrendo, desesperados, por aqueles que estão aflitos, abatidos, por aqueles que estão sem fé, por aqueles, ó Deus, que ainda carregam ressentimentos em seus corações. Que o Teu Espírito Santo, Deus, ministre graça, ministre poder, ministre, Senhor, a libertação que os Seus filhos tanto precisam neste momento. Que o milagre, ó Deus, seja derramado sobre cada coração, Senhor. Que as portas da oportunidade, que as portas de cura, que as portas, ó Deus, de libertação sejam todas agora abertas diante dos Teus filhos, Deus. Porque o Senhor, para o Senhor, nós sabemos que nada é impossível nos céus e na terra. Age, Deus, em cada vida, em cada coração, nesse momento. Assim eu oro, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra nesse momento. WERRXZ. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui. Queridos, essa é a palavra de hoje. Decida se libertar. Decida ser livre. Decida obedecer a palavra do Senhor. Você sabe que para ser feliz, de fato, livre, consciência limpa, tranquila,
precisamos liberar perdão. É só o que você precisa fazer. Amém? Quero lembrar você que no meu canal do YouTube hoje entrou uma palavra importantíssima. E eu convido você a dar uma passadinha lá para assistir. Nós estamos com uma série de mensagens falando sobre a volta de Cristo. Você tem curiosidade, você quer aprender? Vai lá, canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. Mas se inscreve no canal, se inscreve de graça, curte, comenta, compartilha com alguém. A gente tem tanta visualização no canal que não corresponde a 0, não sei o que % do número de inscritos. O pessoal vai lá, assiste os vídeos, mas não se inscreve, e é de graça. Canal do YouTube Pastor Nelson Marcos, vai lá, se inscreve no canal, e que Deus possa abençoar a sua vida através de várias mensagens que tem lá na parte de ao vivo. Amém? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua interação, obrigado pelas curtidas, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que faça uma grande obra, que te fortaleça na fé, que te encha da graça, do poder, do Espírito Santo, e que hoje venha a resposta do céu para a tua vida, e eu creio que ela se manifestará. Fica na graça e na paz de nosso Senhor, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.